Em algum momento, você já parou para pensar que você faz parte da maior história que está sendo escrita ainda? Pois é. Foi pensando nisso, né, que eu quero gravar esse vídeo depois de uma aula que eu dei ontem, que eu compartilhei ontem com um grupo de adolescentes, que nos fez pensar e chamar muito a atenção. Meu nome é Guilherme, né, para quem não me conhece, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você estará vendo esse vídeo, e espero do fundo do meu coração que seja algo que impacte a sua vida e te leve para mais perto de Jesus, tá bom? Lembrando também, né, que nós somos uma família missionária. Se você quer conhecer um pouco mais da comunidade que a gente tem criado, é uma comunidade que nós temos por objetivo tanto investir na vida daqueles que investem em nós. Nós precisamos de sustento, levantar o nosso sustento, mas a gente também quer compartilhar um pouco do nosso ministério com você. Isso acontece por meio da nossa comunidade, onde conteúdos como esse, por exemplo, você vai ter acesso privilegiado e exclusivo numa plataforma que vai gerenciar tudo isso e tal. Então pode clicar no link abaixo na descrição, entrar em contato com a gente de alguma forma para você nos conhecer mais e você fazer parte dessa comunidade, tá? E você escolhe o valor que você quer participar. A partir de R$20 você já pode entrar e fazer parte da nossa comunidade. Mas vamos lá, vamos ao que interessa a respeito desse vídeo, desse assunto. Ontem eu estava dando uma aula, né? E a princípio não é uma aula de Bíblia necessariamente, mas é uma aula sobre exposição. A gente está falando um pouco de literatura, mais especificamente a escrita narrativa. E a gente estava avaliando que numa narrativa, numa história, a gente tem alguns elementos importantes que a gente vai encontrar em todas as histórias, como por exemplo, personagens. Toda história tem personagens, e dentro dos personagens nós temos personagens, o principal, nós temos o protagonista, né? Nós temos o antagonista, nós temos os coadjuvantes, nós temos os figurantes. Dentro de uma história narrativa, você também vai ter o cenário, que é muito importante. Toda história ela tem um tema, né? Algo que o autor quer mostrar pra gente através, ele vai usar a história por isso. Mas um dos elementos muito importantes que a gente encontra em toda a história é o que alguns chamam de trama ou o próprio enredo. Eu gosto de falar enredo. E para a gente identificar esses elementos da história, eu li com eles uma história, né, curta, né? A história de Eude, o juiz lá, se encontra em Juízes 3, de 12 a 30, né? E lendo a história de Eude, a gente pôde identificar personagem, cenário e a trama, o enredo, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre a trama, o enredo, né? Todo o enredo de uma história, né? E isso, lógico, vai variar de história para história. Existem alguns elementos, tá, que são comuns a todos eles. Ele segue um padrão e ele vai variar de acordo com livro para livro, de acordo com o projeto, o propósito do autor, né? Então nós avaliamos ali todo o enredo. Ele tem uma normalidade, uma exposição, onde o autor começa descrevendo naquele momento, no início do livro, os personagens, qual é a situação, o clima de tensão, né, ou não, dos autores ali, tá? Então ele descreve a normalidade, o que os personagens do livro estão vivendo naquele momento, daquela história, estão vivendo naquele momento, qual é a realidade, né? Depois dessa normalidade, eu gosto de comparar com uma montanha, né? Que a normalidade é o pé da montanha aqui. Depois, no meio da montanha, ao longo da história, começa a surgir o conflito, que é o segundo elemento do enredo. Conflito é quando surge alguém ou uma situação em que mexe um pouco com essa normalidade, né? E esse conflito, ele tende a crescer, ele tende a ganhar forma. E esse conflito não precisa ser necessariamente uma luta do bem contra o mal, mas o conflito pode ser interno do próprio personagem, algo que surge e eles têm que lidar com a situação. Tudo depende da história. Mas vai ter o conflito, e esse conflito ele tende a uma crescente até alcançar o clímax, que é o topo da montanha. O clímax da montanha, o ponto alto da história, né, é quando o problema ele chega, o conflito ele chega num ponto em que algo acontece que se resolve aquele problema e caminha para uma resolução. Então é o ponto alto da história, onde aquele conflito ele é lidado, ele é resolvido, ele é sanado, às vezes o mal vence o bem, alguma coisa assim. E esse grande conflito, ele caminha para uma resolução, que é um outro ponto do elemento do enredo, né, onde depois desse evento chave do clímax, a história caminha para uma resolução e até chegar no outro pé da montanha, que é uma nova normalidade. Então a gente tem a normalidade aqui, a exposição,
e a gente tem a nova normalidade. A gente tem a exposição no começo e o desfecho da história, onde agora o autor ele termina a sua história descrevendo como que depois desse enredo, conflito, clímax e resolução, como que os personagens estão vivendo agora. Rapidinho, aplicando na história de Eude, o canhoto, nós temos aqui então a normalidade. Mais uma vez, o povo de Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, por isso eles são oprimidos pelo rei de Moabe, o rei Eglon. Aí o conflito ele surge quando Deus levanta um juiz, Eude, o canhoto, né, ele já tem a trama ali para poder livrar o povo de Israel, que alcança o clímax quando Eude se encontra com Eude se encontra com Eglon, o rei de Moabe, e mata o rei, né? Então esse é o clímax, o ponto alto, e a partir desse momento a história caminha para uma resolução. Eude convoca todos os exércitos de Israel para lutar contra Moabe, né? Eles vencem, e a nova normalidade, onde o desfecho da história é o autor destacando que o povo de Israel viveu em paz, né? Não lembro agora, 18 anos, alguma coisa assim, durante o tempo de vida de Eude. Então agora é uma nova normalidade, agora eles estão obedecendo ao Senhor, não estão sendo mais oprimidos, diferente dessa realidade inicial. Ponto final. Então só para vocês terem uma ideia. Mas algo que me chamou a atenção, né, que eu levei os meus alunos ali a refletirem um pouco mais a respeito disso, é o seguinte: para pensar o seguinte, a história de Eude, né, e aqui eu quero abrir a sua mente agora para essa realidade, se você nunca pensou a respeito disso ainda. Mas a história de Eude, o canhoto, é uma história que tem o seu enredo, tem lá a sua trama, tá? Mas a história de Eude, o canhoto, está dentro de um livro, o livro de Juízes, né? E o livro de Juízes também conta a respeito de uma história, né, de um período turbulento do povo de Israel, e o livro de Juízes também vai ter esse enredo, né? Esse enredo completo, e dentro desse enredo completo de normalidade, conflito, clímax, resolução e nova normalidade, o desfecho, ele vai estar dentro, tem essa trama toda no livro de Juízes, e dentro dessa trama a gente tem as histórias de Otoniel, de Eude, de Débora e Baraque, de Gideão, de Jefité, de Sansão, né, e tudo mais, onde o que tudo indica, a nova normalidade aqui não é uma normalidade boa, né, no livro de Juízes pensando, né, mas é uma nova normalidade pior, né? Então por isso que dentro das histórias existe algo, né, que se aplica aqui. Então essa nova normalidade no livro de Juízes, ela começa bem, mas ela termina muito mal, é uma nova normalidade ruim, né? Por isso que a gente chama o livro de Juízes como um ciclo decadente de falhas, né? Então dentro desse enredo, Eude está dentro desse enredo maior do livro de Juízes, e é assim que a gente tem que ler os livros da Bíblia, por exemplo, né? Você vai ler a história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias está dentro do livro de Samuel. O livro de Samuel também tem a seu enredo. Mas, vamos caminhar um pouco mais adiante, né? O livro de Juízes, ele não é o único livro da Bíblia. O livro de Juízes, ele está dentro de um livro maior, que é a Bíblia. Está dentro de uma história maior. E a Bíblia, a história maior, também conta uma história, né? Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela também tem um enredo completo, que nem eu disse, a normalidade, conflito, clímax, resolução e a nova normalidade. O que a gente chama, na teologia, como a história da salvação, ou a história da redenção. Tem muitos livros escritos a respeito sobre isso. Tem, por exemplo, o Drama das Escrituras, né, é um excelente livro. Tem um livro chamado O Enredo da Salvação, né, do Bernardo Shaw, brasileiro. É um livro muito bom que vai falar sobre isso, tá? Que vai contar a história da Bíblia como um todo, como um grande enredo, como uma grande história. E dentro desse enredo, né, nós temos alguns elementos, né, que a gente viu. Então, o que a gente chama de exposição e da normalidade é a criação. Deus criando o mundo, né, de forma perfeita. O conflito ele surge quando o pecado entra no mundo, e esse pecado ele vai ganhando uma crescente até atingir o seu clímax, que o clímax, né, dessa história da redenção é a morte e a ressurreição de Jesus, né? E caminhando para uma resolução, né, que é aí após a morte de Jesus, a gente pode até chamar talvez aí da história da igreja e tudo mais, caminhando para uma resolução e até alcançar o desfecho dessa salvação, dessa redenção, que é o que está contando, por exemplo, lá em Apocalipse, que é o novo céus e a nova terra. É um desfecho totalmente diferente, ou parecido talvez, mas diferente do que começou aqui. Aqui temos a criação e aqui a gente tem a nova criação, né? A gente chama isso de história da redenção, está dentro da Bíblia. Então a gente pode chamar, na história da redenção, os capítulos da história da redenção é a criação,
a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas, né? E que dentro da história bíblica, né, as histórias que a gente tem nos livros, as histórias, por exemplo, de Adão e Eva, as histórias de Eude, que eu acabei de citar, de Gideão, a história de Davi e tudo mais, elas estão aqui, cada um com seu enredo. Então pensa num monte cheio de picos, né, formando uma montanha grande, né, um pico maior, que é a história da redenção. Então você vai imaginar que dentro de cada história que é narrada nas Escrituras, essa história está dentro da história maior. Agora, vamos ir um pouco mais adiante, né? Se a gente tem da criação até a redenção, né, e um pouco da restauração ali também, né, da resolução ali, a história bíblica, tá bom? Então todas as histórias que a gente aprende aqui, deixa eu só desligar aqui, uma chamada. Então se a gente tem todas essas histórias bíblicas acontecendo aqui, né, nesse grande enredo, tudo que você lê na Bíblia, né, e a gente caminhando para o final, a gente já encontra, peraí, ligação de novo. E no final da história, lá em Apocalipse, a gente já encontra a resolução, né, que é o novo céus e a nova terra. Então você vai parar para pensar agora e me dizer o seguinte: aonde você se encontra nessa história? Ou ainda mais, você já parou para pensar que você está dentro dessa história ainda? Que você está vivendo essa história? Uma coisa é você pensar na história de Davi, nos grandes homens de Deus, Eude, né, Otoniel, Gideão, né, Sansão. Eles viveram as suas histórias, as suas vidas, eles estão dentro dessa história da redenção. Mas você já parou para pensar, você não está na história de Davi, você não está na história de Israel, mas você ainda vive essa história que Deus está construindo, a maior história de todas as histórias. Você ainda vive a história da redenção. Enquanto nós estamos aqui, né, caminhando, né, do clímax para a resolução, você está exatamente aqui. Jesus já veio, Jesus já resolveu o problema do meu e do seu pecado. Em Cristo nós somos novas criaturas, né? Nós temos o poder para vencer o pecado em nossa vida. Nós já temos a certeza da nossa salvação, mas a nossa salvação, apesar de termos a certeza da salvação, eu posso dizer que eu sou salvo, mas a minha salvação ainda não se concretizou. A minha salvação definitiva, ela vai se dar ali no desfecho dessa grande história da redenção, no novos céus e na nova terra. Enquanto Deus está caminhando para esse final, né, o grande final, né, dessa grande história, você faz parte dessa grande história. A sua história, que é assim como a história de Eude, de Sansão, também tem o seu enredo, né? Você também tem o seu enredo de normalidade, conflito, o clímax, a resolução e a nova normalidade. Você está vivendo isso. A história da humanidade, a história da redenção, é a sua história também. E talvez a sua trama possa ser quem você era, normalidade, quem você era sem Jesus. O conflito, quando você se deu conta, né, de quem você é, o pecador longe de Deus, alcançando o clímax, quando você entendeu que Jesus é a solução para os seus pecados, Jesus é a solução para a sua situação sem Deus, Jesus é a solução para restaurar o seu relacionamento com Deus, e alcançou esse clímax quando você entrega a sua vida para Jesus como seu Salvador. Você entendeu isso, você pede perdão pelos seus pecados. A partir desse momento, então, você já é uma nova criatura. Eu já sou uma nova criatura, mas ainda, agora eu posso dizer, né, essa nova realidade minha agora aqui, é o que eu faço com Jesus agora. Então essa é a minha história, essa é a sua história. Como que você se encaixa dentro dessa história da redenção? Se você, assim como eu, já entendeu e entregou a sua vida a Jesus como Salvador, então você já está vivendo esse trama e você já é uma nova criatura. Agora, se você ainda não entendeu isso, você está assistindo esse vídeo, pare para pensar onde está a sua história. Você ainda vive aqui, nessa situação de normalidade, sem Deus. Talvez você já esteja nesse conflito, você entende que você não é tão bom assim, que você está separado de Deus, mas você ainda não sabe como resolver essa situação. Talvez você está aqui já nesse ponto alto, onde você já começou a entender o que Jesus fez por você, você que talvez tenha acabado de entregar sua vida a Jesus como Salvador e está, né, caminhando agora, o que eu faço com Jesus? Mas você faz parte dessa grande história. Só que essa grande história, apesar de você estar inserido nela, você não é, de forma nenhuma, o personagem principal. Você é apenas um coadjuvante, posso dizer assim, e nem figurante. Você não é um figurante, você não está aqui nesse mundo só para preencher um cenário. Você é um coadjuvante. Qual que é o papel do coadjuvante? É dar apoio e voz ao personagem principal. É apontar para o personagem principal. E quem que é o personagem principal dessa grande história? É Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. E não só isso, mas em Colossenses fala que nele, no verbo, em Jesus, porque o verbo se tornou carne, João 1,14, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Esse verbo, Jesus, ele mantém, ele sustenta todas as coisas, ele mantém a sua criação. Então, Jesus, ele não é só o autor dessa história, mas ele é o personagem principal. Quando diz Efésios, nele converge todas as coisas. Tudo que está antes de Jesus aponta para Jesus. E todas as coisas que vêm depois de Jesus voltam para ele. Tudo converge. Em vez de fazer assim, posso fazer assim, né? O pico, né? Aponta para Jesus e converge em Jesus. Aí forma o pico da nossa montanha, do enredo da salvação. E você faz parte disso, onde Jesus é o personagem principal. E agora a minha função, como nova criatura em Jesus, é apontar para Jesus. É dar destaque para o personagem principal, porque afinal de contas ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele é o clímax da história da redenção e, por coincidência ou não, ele é o clímax da minha história e da sua história também. É a partir dele que a sua vida é completamente transformada. Isso é maravilhoso de você pensar nisso. E você está vivendo essa história, onde Deus está caminhando por um grande desfecho. Quando será? Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas a gente sabe que esse desfecho será maravilhoso, porque o livro de Apocalipse, por exemplo, entre outros livros da Bíblia, fala de um novo céus e uma nova terra, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais maldição. Nós voltaremos a habitar com Deus, ou melhor, Deus entre nós agora, desfrutando de um relacionamento pleno com Ele. Novo céu, nova terra, com corpos transformados, sem pecado no mundo. Uma outra realidade completamente diferente do que essa realidade no começo. E a grande novidade é que você esteja ciente disso. Esse é o objetivo do vídeo. Talvez não tenha grandes aplicações para você aqui, eu já falei um monte de implicações e aplicações ao longo do vídeo. Mas eu quero terminar dizendo, você faz parte dessa história da redenção, como um coadjuvante, apontando para o personagem principal. Mas você está dentro dessa história. Assim como Eude, o canhoto, estava lá atrás, você também está dentro dessa grande história da redenção. Assim como Eude, o canhoto, não é o personagem principal, né? Mas o personagem principal é Jesus. O que ele fez, de certa forma, aponta para Jesus. Assim também a minha vida e a sua vida aponta para Jesus, converge nele. Ele é o personagem principal dessa história. E você está dentro dessa história da redenção, caminhando por um desfecho. Isso é uma loucura total, né? Você está vivendo dentro da história que Deus está escrevendo. Com isso eu não quero dizer que você está no sonho de Deus, que você é o centro do coração de Jesus, nada dessas baboseiras aí que é dita por aí. Nada disso. Mas você faz parte da história que Deus está construindo. Agora, qual é o papel que você está desempenhando agora dentro dessa história? Para quem você está apontando? Dentro do trama da sua história. Em que momento você se encontra agora? Né? Se você ainda não conhece Jesus, essa é uma grande oportunidade de você agora, nesse exato momento, tomar uma decisão por Jesus, entregando sua vida a Ele e fazendo parte dessa grande história da redenção, do lado certo da história, do lado vencedor dela. Mas pare para pensar nisso e fique meditando nisso, né? Qual é a grande implicação? Eu estou dentro da história que Deus está escrevendo, que já está caminhando para um grande desfecho. É isso que eu queria compartilhar com você. Fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo estudo.